Boa noite, amados irmãos. Paz seja convosco. Que mais uma vez a palavra de Deus venha trazer o efeito necessário em nossa vida. Estamos aí numa das semanas mais geladas dos nossos tempos e eu espero que a palavra de Deus venha aquecer o nosso coração. Que através da palavra de Deus nessa noite venha acender a chama dentro de você, de fazer algo para Deus, porque você é especial para Deus, porque Deus, Ele tem desejos na sua vida, e através da sua vida, tem coisas ricas a acontecer. Então que a palavra de Deus, nessa noite, venha aquecer seu coração. Essa noite, eu me senti de Deus, de falar sobre chamado, sobre o chamado de Deus para a sua vida. Porque Deus não tem chamado só para pastores. Deus não tem chamado só para líderes. Deus tem chamado para filhos. Para cada um. Deus usa de uma forma específica. Você tem talento sim. Porque foi Deus quem te fez. Porque é Deus quem coloca em você aquilo que Ele quer. Então nessa noite eu quero que você se atente ao que Deus quer falar com você. Tem algo específico para você, de Deus, na sua vida. Eu quero trazer um versículo muito lindo. Quero começar falando de um versículo muito lindo. Livro de 1 Crônicas, capítulo 17. Quando Davi vai dizer ao profeta Natan sobre o desejo de construir o templo do Senhor. Davi olha para seu palácio. Davi olha para tudo que Deus tinha levado ele, onde Deus tinha colocado Davi. Aquele menino de um pasto, aquele menino que olhava ovelhas, era o mesmo menino que derruba um Golias. Agora o mesmo menino que se torna rei de Israel. E Davi olha para tudo que Deus tinha feito na sua vida. Davi olha para onde ele estava. Davi olha para o palácio que ele morava. Ele então diz ao profeta: a minha casa tem de tudo. E a arca do Senhor está numa tenda. Então eu quero fazer algo ao Senhor. E então, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. E sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natan: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natan disse a Davi, esse é o versículo lindo que eu quero para a tua vida. Então disse Natan a Davi: faça tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Veja, faça tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. E eu quero falar de chamado nessa noite. E eu quero perguntar o que está no teu coração. Porque se no teu coração estiver o desejo pelas coisas de Deus, todas as suas realizações pessoais, tudo que você quer para você, será multiplicado. Porque o próprio Jesus diz em Mateus 6, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas que você precisa, as demais coisas, serão acrescentadas. Então, o Natan diz a Davi: faça o que está no teu coração. E nessa ordem, quando Jesus diz: buscar primeiramente o reino de Deus. Primeiramente. Eu não sei qual é a ordem que está na sua vida. E às vezes mesmo eu que prego, mesmo pastores, em vários momentos a primeira ordem está o reino de Deus. Mas em dados momentos não está em primeiro lugar. Então, primeiro uma pergunta: em que ordem está o reino de Deus na tua vida? Jesus disse: buscai primeiramente. Mas tem pessoas que estão lendo Mateus 6, buscai segundamente. Buscai terceiramente o reino de Deus. Buscai depois de tudo o reino de Deus. Mas Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. E tudo que você deseja, você vai conseguir. Então, falando de chamado, é algo lindo que Deus tem para a tua vida. E não se preocupe.
Deus te conhece. Deus sabe das suas falhas. Deus sabe das suas limitações. Deus sabe que você olha para aquilo que você quer fazer às vezes e não se vê em condições de fazer. Mas se Deus está te chamando, Ele te capacita. Se eu falar de algumas pessoas que Deus chamou Abraão, que nós falamos que é o pai da fé, mas Abraão, quando Deus chamou, não era o pai da fé. Abraão estava em Ur, numa terra idólatra. E Deus chama Abraão. A única coisa que tinha de diferente no chamado de Abraão é que Abraão tinha tudo lá na sua terra. Abraão estava bem de família, estava com seus pais, estava lá com seus sogros, estava bem de gado, estava bem de parentes. E Deus resolve fazer um chamado em Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vem para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então veja que Abraão teve que sair, teve que deixar coisas dele, mas Abraão, quando vem, ele é dirigido por Deus, ele é abençoado por Deus. Então, nesse primeiro chamado, eu quero dizer que às vezes as pessoas pensam que o chamado de Deus é só para dar, só se ele tiver lucros. Os lucros virão, se é que a palavra é lucro. A bênção virá, mas o principal do chamado de Deus é atender o seu chamado. Nós não podemos achar e querer as coisas tudo certinha para poder atender o chamado de Deus. Não, venha, sai da terra, deixa tudo, faz o propósito de Deus no teu coração e no caminho você será abençoado. Faz-me lembrar, o pastor Demas disse que quando esteve em Portugal, vou procurar ser rápido, o pastor Demas disse que quando esteve em Portugal, em 4 anos que ele esteve lá, eram uns tempos muito bons na Europa. E assim que ele chegou, começou vários pastores daqui do Brasil para Portugal, porque diziam eles que Deus estava direcionando eles para lá. O pastor Demas disse que veio uma crise muito forte na Europa e atingiu Portugal. E quando estava bem difícil lá, vários dizendo, porque Deus coloca no meu coração que o meu tempo aqui acabou. Então, a pessoa estava se direcionando, olhando para aquilo que estava aos seus olhos, colocando Deus no meio daquilo. Não, Deus, Ele te chama, independente. Você pode olhar e não ver nada, parece não ter lucro. Vai e realiza a obra de Deus. Então, com Abraão, o que Deus coloca para Abraão é: eu vou te abençoar. Então, para você que começa a acender a chama do desejo de fazer algo para Deus, que tem algo no seu coração, a palavra de Deus para a tua vida é: Deus vai te abençoar. E nós precisamos da bênção de Deus. Mais do que o dinheiro. Precisamos do dinheiro. Eu e você precisamos de dinheiro. Sem o dinheiro nós não conseguimos fazer nada. Mas nós precisamos da bênção de Deus. Para com o dinheiro ter a sabedoria de se postrar. De ter postura. De ter administração. De continuar sendo a mesma pessoa. De continuar fazendo a obra de Deus. Ter a bênção de Deus não só diz respeito à área financeira. A bênção de Deus de ter saúde física. A bênção de Deus de ter uma mente sadia. A bênção de Deus de ter um coração adorador. Então Deus deu tudo a Abraão e disse: eu vou engrandecer o teu nome. E ele engrandeceu o nome de Abraão. E o que as pessoas não entendem, quando Deus diz: eu vou engrandecer o teu nome, eu quero dizer para você aí: Deus vai engrandecer o teu nome. Mas quando Deus disse para Abraão que engrandeceu o nome dele, não é que Abraão ia ser rei, não é que Abraão ia conquistar várias coisas naquele momento, não. Durante a sua vida. A Bíblia diz que Abraão, ele morou em tendas. No tempo da sua promessa, daquilo que Deus prometeu para ele. E ele viveu em tendas. Abraão, Deus não chamou Abraão agora em 2021 e colocou Abraão em Dubai. Não, Abraão morava no deserto. Mas ele tinha a bênção de Deus. E quando Deus disse: eu engrandecerei o teu nome, não dizia propriamente a respeito de Abraão, mas sim propriamente no que Abraão ia deixar para as pessoas, para as nações. Deus disse em ti, Abraão, através de ti, eu abençoarei todas as nações da terra. Então, através de Abraão, o mundo foi abençoado. Então, quando Deus diz que vai engrandecer o teu nome, é aquilo que Ele vai fazer na tua vida, que você vai deixar uma marca em alguém, que você vai deixar marca em pessoas, que pessoas serão edificadas através da tua vida,
que pessoas vão passar por você e vão receber de você palavras de Deus que vai edificar a vida deles. Isso é Deus dizendo, eu engrandecerei o teu nome. Mas eu não quero ficar só em Abraão, hoje a palavra não está em Abraão. Deus chama Abraão, Deus chama Moisés. E no chamado de Moisés, o que eu vejo no chamado de Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés se vê no medo. Moisés começa a dar várias desculpas para Deus. Porque ele realmente não era mentira, ele tinha dificuldade de fala. Segundo os historiadores, Moisés era gago, ele era pesado de língua. E como Deus ia usá-lo? E Deus disse, Moisés, eu serei contigo. E ele então vê as dificuldades, ele vê os obstáculos. Ele diz, Senhor, manda Arão, eu não sei falar, eu estou pesado de língua. Manda Arão, Senhor. E Deus disse, eu quero você, Moisés. Então, Arão vai contigo, mas eu vou usar, você. Moisés olha para as dificuldades, Moisés tem medo de atender ao chamado de Deus, daquilo que estava no seu coração, devido às suas dificuldades. E quem diria que quando, lá em Deuteronômio, no último capítulo lá, quando Moisés morre, quando Deus vem e recolhe Moisés, a Bíblia diz lá nos últimos versículos que nunca mais houve alguém como Moisés. Nunca mais. Moisés foi o único com que Deus falava face a face. Nunca mais, no tocante a milagres e prodígios, teve alguém como Moisés. Alguém que mesmo com medo, alguém que mesmo tendo os obstáculos, alguém que mesmo não sabendo falar, ele atendeu ao chamado, ele se lançou ao chamado, e na medida em que ele atendeu ao chamado, Deus fez o resto. Difícil não era mais para Moisés. Difícil era alguém substituir Moisés. Difícil foi para Josué, quando a Bíblia fala que nunca mais teve alguém usado como Moisés, que nunca mais existiria, no tocante a milagres, no tocante a ouvir Deus falar face a face. E aí então, Deus vai tratar na vida de Josué, porque não era nada fácil substituir um Moisés. Então, Deus vai ser com Josué, Deus vai abençoá-lo grandemente, mas o que eu quero falar de chamado é, Moisés olha para o obstáculo e quase não vai. Moisés olha para as suas limitações e quase não vai. E eu quero dizer a você, meu amado irmão, faça o que está no teu coração. O profeta disse a Davi, faça tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Mas cuidado com uma coisa que eu quero te ensinar nessa noite. Cuidado, porque o que está na tua mente pode tirar o que está no teu coração. A tua mente pode roubar o que está no teu coração. Porque na mente vem o medo, na mente vem a dúvida, na mente vem as decepções, na mente vem a vergonha, na mente vem o sentimento de derrota. É na mente que vem que você fez algo que não foi reconhecido. É na mente que vem o medo de fazer e não ser reconhecido. Então cuidado, para que a tua mente não tire o que está no teu coração. Faça o que está no teu coração e não o que está na tua mente. Natan disse a Davi, faça tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Uma outra pessoa que Deus vai chamar é Gideão. E Gideão também está no medo. Gideão também diz, eu sou o menor da minha família, eu não tenho como fazer. Gideão está lá se escondendo dos inimigos. Gideão vê tantos obstáculos, mas Deus disse, varão valoroso, o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Eu não sei como está o teu coração, não sei como está a tua mente em relação ao teu coração. Talvez o teu coração acende em fazer alguma coisa para Deus, mas a tua mente vem criando obstáculos, criando medo, trazendo vergonha. Agora veja, o que importa não é se você sabe pregar a palavra. O que importa não é se você tem um laboratório. O que importa não é se você é formado em academias de teologias. O que importa é se no teu coração arde o desejo de fazer a obra de Deus. Deus te capacita. Depois você vai lá. Mas Deus vai te colocar no caminho. Quantas e quantas pessoas que a gente olha que
quando começaram a falar, não sabiam nem se posicionarem, e que atenderam ao chamado de Deus, e que são usados grandemente por Deus, porque atenderam a um chamado. Atenda ao chamado de Deus nessa noite. Não fique nos obstáculos, não fique nas desculpas. E uma outra pessoa que Deus vai chamar, e esse eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, é um chamado diferente, porque como eu disse, às vezes a gente pensa que Deus está fazendo quando as coisas estão tudo bem. Deus está fazendo quando as pessoas estão dando tapa nas minhas costas, dizendo conta comigo, isso é uma bênção. Quando está entrando, tudo isso é bom. Mas Deus é contigo quando as coisas aparentemente estão difíceis, irmãos. Antes mesmo de falar desse último personagem, que é Ananias, que eu quero te falar, eu quero dizer que a gente olha, por exemplo, para José e vê a bênção que Deus faz em José. Se falar de José, qual foi a bênção? O que Deus fez em José? Ah, José se tornou governador do Egito. Uma criança sabe disso. E realmente ele foi muito abençoado. Ele se torna o que governa o país, o maior país do mundo na época, que era o Egito, o mais importante do mundo. Mas a bênção de Deus não está pelo fato de que José se tornou o rei, o governador do Egito. A bênção de Deus estava quando você vai começando lendo, dizendo, e Deus era com José na casa de Potifar. Escravo, humilhado, e Deus cuidando dele. E Deus era com José na prisão. Só ele lá, amargando as suas dores, com sentimento sim daquilo que seus irmãos tinham feito ainda. Lá dentro de uma prisão por algo que ele não tinha feito, com pessoas falando dele o que na verdade ele não tinha feito. Mas Deus era com José lá. Então a bênção que Deus deu a José foi a bênção de curar José daquilo que seus irmãos tinham feito, que o próprio José vai dizer depois aos seus irmãos, já depois do governador. Os irmãos com medo. José diz, olha, fiquem tranquilos. Deus me fez esquecer o que vocês fizeram. Veja, isso é lindo. A bênção de Deus estava em cuidar do coração, cuidar da mente de José. José não ficou em depressão. José não ficou doente. Quando José vai se apresentar diante do governo do faraó, ele estava bem. Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa do meu pai. Deus me fez ser próspero na terra da minha aflição. Isso é bênção de Deus. A bênção de Deus em José foi a bênção de cuidar de José. Quando olhamos para Jó, nós olhamos no capítulo 42 de Jó. E você vai ver como Deus abençoou Jó, que Jó ganha tudo em dobro. Tudo, todas as suas riquezas. Ele que já era o homem mais rico do Oriente, imagina, ele foi duplamente abençoado. Só no capítulo 42, você vai ver então que Jó ganha tudo em dobro. Em ovelhas, ele ganha em jumentos, ele ganha em fortunas. Ele é abençoado, tudo em dobro. Mas a bênção de Deus em Jó não se deu lá em Jó 42. A bênção de Deus em Jó se deu quando Jó perde tudo. Quando Jó perde seus filhos, quando Jó perde os seus bens, quando Jó é acometido de uma enfermidade da ponta do pé até a ponta da cabeça, com uma telha raspando a sua doença. Mas Deus, cuidando do coração de Jó, Deus cuidando da mente de Jó, ao ponto dele dizer, eu sei em quem tenho crido. Ele diz, bendito seja Deus que me deu e Deus levou. Bendito seja o seu santo nome. Então, a bênção de Deus no chamado está no que Ele cuida de você. E agora sim, eu quero dizer de Ananias um chamado totalmente diferente. Livro de Atos Apóstolos. Livro de Atos Apóstolos, capítulo 9. Em Atos Apóstolos, capítulo 9. Ananias é ofuscado. Quase não fala de Ananias, porque, claro, o capítulo 9 vai falar simplesmente do maior doutrinador da história, do maior evangelista da história, do maior discipulador da história, que foi Paulo, né? Da transformação de Saulo no caminho de Damasco, tá? No capítulo 9.
foi a maior transformação de alguém, biblicamente, no mundo, foi Paulo. Então, o livro de 9 de Atos, sempre, claro, é pregado a transformação de Saulo. Mas eu estou falando de chamado. E a Bíblia vai dizer que Saulo está indo no caminho de Damasco e ele tem um encontro com Jesus, ele cai do cavalo, ele fica cego, ele é levado pelas pessoas e Deus diz para ele, vai lá, fica lá, vai para a rua direita e fica lá porque lá eu vou te falar o que você tem que fazer. E ele é levado pelas pessoas, o Saulo, que depois, claro, vai se transformar em Paulo. Mas enquanto ele está lá, a Bíblia fala em Atos 9, agora eu quero entrar aqui em Atos 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão a Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, levanta-te, e vai à rua que se chama à direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, que tem como apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse as vistas. Ananias, porém, respondeu ao Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Versículo 17, muito importante esse versículo. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão Saulo, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a tua vista, para que fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, tornou a ver, e em seguir levantou-se e foi batizado. Essa passagem é linda. Deus vai chamar Ananias para uma missão difícil. O que Ananias vai falar para Deus não é mentira, é uma verdade. Quando Deus diz a Ananias, ele diz, vem aqui, Senhor. Vai lá, na rua direita, e procura por Saulo. E Ananias fala, Senhor, eu muito já ouvi a respeito desse homem que ele tem feito aos seus santos, porque ele perseguia, ele torturava, ele consentiu na morte de Estevão. Realmente as dificuldades com qual Ananias colocava diante de Deus eram dificuldades verdadeiras. E Deus disse a Ananias, só que esse aí agora, ele está transformado. Vai lá, porque numa visão ele via um homem entrar chamado Ananias. Olha, Ananias foi o único que ele já ficou sabendo o que aconteceu antes de ir. Ele via na visão um homem colocar as mãos sobre ele. E então Ananias sai daquele medo que estava na sua mente e começa a atender a chama que estava no seu coração. Porque Deus começa a tratar no coração de Ananias. E a Bíblia fala um versículo muito importante que é o 17 do capítulo 9. Então Ananias foi. Quanta coisa acontece quando você vai. E quanta coisa acontece quando você não vai. Quanta coisa de bom acontece quando você vai. E quanta coisa de ruim acontece quando você não vai. Quando você coloca a tua mente para olhar as dificuldades. Quando você começa a colocar certos obstáculos na tua vida. Quando tem um trabalho para fazer com crianças e você diz, eu não me dou com criança. Quando tem um trabalho para fazer com idosos, você coloca, não, mas eu tenho dificuldade com idosos. Quando tem uma chamada para você falar uma palavra de Deus, não, mas eu não sei falar. Eu não conheço de Bíblia. Isso é lá para o pastor. Isso é lá para aquele irmão lá. É para você. É para você, Ananias. Deus poderia chamar Pedro. Deus poderia chamar Tiago para ir na casa de Saulo. Tiago era um líder da igreja de Jerusalém. Pedro era um discípulo do Senhor. Mas Deus chamou Ananias. Tem momentos que Deus não quer Pedro. Deus não quer Tiago. Deus quer Ananias.
E aí, nas suas dificuldades, Deus sabe. Atende ao chamado de Deus. E na medida em que Ananias atende ao chamado de Deus, ele para de acreditar só que não está na sua mente. Ele começa a agir pelo que está no seu coração. Faça, Natan disse a Davi, o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Foi tão lindo que enquanto ele estava na dificuldade, olhando para as dificuldades, ele começa a sentir medo. Mas no caminho, quando ele ouve o chamado de Deus, Deus está tocando no coração de Ananias de uma forma que quando Ananias chega lá, Ananias chega com autoridade. Ananias não está olhando mais aquele perseguidor Saulo. Não, ele entra lá dizendo, irmão Saulo, o Senhor me trouxe aqui para colocar as mãos sobre ti, para que você torne a ver, para que você seja cheio do Espírito Santo, porque Deus vai te usar grandemente, Saulo. E então Ananias coloca as mãos sobre Saulo. E a Bíblia fala que cai aquelas escamas, que Saulo passa a ver, que Saulo é cheio do Espírito Santo. E então Saulo vai se transformar o que se transformou, como Paulo. Aí veja, quem diria que Ananias, o irmão Ananias, ele ia ganhar uma pessoa que ia ser útil ao mundo inteiro. Que hoje em 2021, todas as doutrinas que regem as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, tudo que rege doutrinas, vem de Paulo. E quem ganhou Paulo? Foi Ananias, que atendeu a um chamado, que parou de pensar sobre o que estava na sua mente e que resolveu acreditar no que estava no seu coração. Faça o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. E eu quero caminhar para o final dessa mensagem, voltando em Davi. Voltando em 1 Crônicas, capítulo 17, no versículo 2. Versículo 1, quando ele conta do seu desejo, do seu coração. E o profeta então diz, faça tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo, Davi. Aí no capítulo 22, no versículo 7, Davi vai dizer a Salomão, disse Davi a Salomão, filho meu, eu tive um desejo no meu coração de edificar a casa do Senhor, do nosso Deus. E segundo o desejo de Davi, no capítulo 29, que é o que eu quero deixar para vocês, olha isso. Olha como Davi estava para fazer a obra de Deus. Capítulo 29, Davi vai dizer assim, versículo 2, eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, e bronze para as obras de bronze, ferro para as obras de ferro, madeira para as obras de madeira, pedra de ônix, pedra de jaspe, pedras de várias cores, de mosaicos, de toda a sorte de pedras preciosas, e mármore, tudo em abundância. Davi já tinha preparado. E ainda, porque amei a casa do meu Deus, fora tudo isso, ouro, prata particulares que eu tenho, também vou dar ao meu Deus. Darei ainda ao meu Deus, a casa do meu Deus, preste atenção. Davi colocou, eu darei 3.000 talentos de ouro puro de Ofir. Darei 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes da casa. Ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra das mãos de artífices. Ele está falando de tudo o que ele vai dar, fora uma lista imensurável que ele tinha. Ele tinha tudo para fazer a obra de Deus. Mas me chama muito a atenção, e é com isso que eu quero terminar essa palavra do chamado nesta noite. É que passa-se o tempo. Você leu aqui, ouviu agora eu lendo para você. Tudo o que Davi tinha para fazer a obra de Deus, para fazer o templo de Deus. E me deixa muito triste quando eu olho para isso. Talvez você não tenha notado isso ainda. O tempo está passando.
E o tempo passou para Davi. Davi teve conquistas, teve. Davi foi abençoado por Deus, foi. Davi fez muita coisa para o Senhor, fez. Mas Davi tinha um desejo no seu coração de fazer o templo do Senhor. E agora Davi vai fazer o seu último discurso da sua vida. Davi manda chamar os capitães de 1000, capitães de 100, toda a multidão está ali para ouvir o último discurso de Davi. Seria o último. E Davi sabia que era o último. Depois disso, Davi ia descansar. Davi ia partir para a glória. Era o último momento de Davi com o povo. E ele manda chamar toda a multidão. E no capítulo 29 de 1 Crônicas, capítulo 28 de 1 Crônicas, 29 é quando Davi está falando de tudo que vai dar. Mas no capítulo 28, eu vou achar o versículo aqui. Versículo 2. O último discurso de Davi. Aperta o meu coração. E quem sabe aperte o teu também. Porque Davi diz assim no seu último discurso: pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouve, irmãos meus, povo meu. Eu tinha um desejo no meu coração de edificar a casa do Senhor, para ali colocar a aliança da arca do nosso Deus. Não, eu não estou entendendo, irmãos, vou ler de novo. Como assim? Vocês viram que Davi disse que ele tinha preparado. Ele tinha todo o ouro, ele tinha toda a prata, ele tinha todo o bronze, ele tinha todo o ferro, toda a madeira, todo o mármore. Ele tinha a planta do templo que ele dá para Salomão. Ele tinha tudo nas suas mãos para fazer o templo. E agora Davi vai fazer o último discurso da sua vida. Ele manda chamar toda a nação. E ele diz: ouve, povo meu. Eu tinha um desejo no meu coração de fazer o templo do Senhor. Tinha. Como assim tinha um desejo? E por que não fez? Se você tinha o desejo, não fez. Agora Davi vai partir para a glória e não vai fazer. Quem vai fazer o templo do Senhor é o seu filho. Sim, é uma bênção que foi um filho, mas ele não fez. Eu tinha um desejo no meu coração. Chama a sua atenção nessa noite. Qual é o desejo do seu coração? Você não tem nenhum desejo no teu coração de fazer algo para Deus? E se tem, até quando você vai ficar olhando para os obstáculos? Até quando você vai ficar falando das suas limitações? Que você não consegue, que você não sabe, que você tem vergonha? Até quando? E pessoas deixarem de ser edificadas. Pessoas deixarem de ser alcançadas. Até quando você vai ficar sem realizar a obra do Senhor, daquilo que Deus colocou na tua vida? Veja, não estou dizendo para você fazer grandes coisas, fazer o que Deus colocou no teu coração, sem olhar para o que as pessoas vão falar, sem olhar se você vai ser recompensado ou não. Meu irmão, um dia, você lembra que um dia você aceitou Jesus? Um dia você levantou a sua mão para o céu, sabe por quê? Porque alguém se lançou. Porque alguém resolveu fazer o que estava no seu coração. E talvez esse alguém que te ganhou não seja nem reconhecido hoje, nem por você, por outras pessoas. Mas essa pessoa continua fazendo a obra porque ele faz para Deus. Então, faça a obra de Deus. Faça aquilo que está no teu coração. Independente se vão gostar. Independente se você vai ser apoiado. Independente se você tem limitações. Deus vai cuidar das suas limitações. Ah, mas eu não sei falar. Comece a falar. Comece a falar. Ah, se você quiser ficar num canto, eu vou usar um termo que eu estava dando um estudo a uma pessoa em homilética, na arte de falar em público. E essa pessoa tinha dificuldades. Hoje, graças a Deus, não está tendo mais. Mas eu dizia para aquela pessoa porque ela se sentia tímida. E é um termo que esse não é meu, mas eu aprendi e achei muito interessante. Que é o seguinte, é que os navios, eles estão seguros quando estão no porto. Mas não é para isso que são feitos os navios.
Os navios são feitos para avançar em mar adentro. Se você ficar no cantinho aí, você vai se sentir seguro. Mas não foi para isso que Deus te fez. Deus te fez para passar, para ir adiante. Então, atenda ao chamado de Deus. Faça o que está no teu coração. Porque o Senhor é contigo. A partir de hoje, não diga mais eu não sei. Não diga mais eu não levo jeito com isso. Eu não gosto de trabalhar com esse departamento. Eu não gosto de fazer tal coisa. Lance. Faça o que está no teu coração. E Deus vai fazer o que quer fazer na sua vida. Espero que essa palavra venha aquecer o seu coração. Espero que você entenda. A Bíblia diz então Ananias foi. E ainda bem que ele foi. Se Ananias não fosse, quanta coisa poderia deixar de acontecer. Quando você vai, tua família ganha, seus amigos ganham, as pessoas ganham, você ganha, o reino de Deus ganha. Quando você não vai, as coisas de Deus deixam de acontecer. Fico com essa palavra sobre o seu chamado nessa noite. Termino novamente dizendo, faça tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Deus te abençoe grandemente. Uma semana abençoada. Mas que você mude isso. Pare, não deixe que o que está na tua mente tire o que está no teu coração. Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Você é o grande amor de Deus. Ao passares pelo fogo, serei contigo, porque eu sou teu Deus, porque sou teu Senhor, sou teu libertador, eu sou teu Salvador. Se você souber essa letra, eu gostaria que você cantasse conosco. Ao passares pelas águas, serei contigo. Ao passares pelo fogo, serei contigo. Essas são as promessas de Deus, que foram feitas no passado, mas se estendem a nós até hoje. Cante conosco. Ao passares pelas águas, serei contigo. Vocês, cantem conosco. Porque eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus, porque sou teu Senhor, sou teu libertador, eu sou teu Salvador, precioso és pra mim, fui eu que te criei. Fui eu que
contigo.